Id, ego e superego são conceitos criados por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, para explicar o funcionamento da mente humana, considerando aspectos conscientes e inconscientes. Seriam 3 partes da mente humana que, integradas e atuando em conjunto, determinam e coordenam o comportamento humano. O id é irracional e fica localizado no nível inconsciente do cérebro. As pessoas já nascem com ele. O id busca sempre o prazer, consiste nos desejos, vontades e pulsões primitivas. É a parte da mente que quer solução ou gratificação imediata de todos os seus desejos e necessidades, não aceita frustrações e não conhece qualquer tipo de proibição. O id não reconhece elementos sociais e valores morais. Portanto, não há certo ou errado, não há tempo ou espaço, não importam as consequências. Exemplo do id está nos bebês que choram quando sentem fome ou uma criança que arranca a boneca das mãos da amiga só porque quer o brinquedo. Mas há também exemplos de id desgovernado na vida adulta, como uma pessoa que vê um produto em promoção e compra mesmo sabendo que sua condição financeira não está tão boa. É importante prestar atenção à ideia da gratificação ter que ser imediata, como no exemplo do bebê faminto, que chora horrores exigindo peito materno, não querendo saber se a mãe está numa videoconferência ou dirigindo na estrada. E no caso do consumidor impulsivo, ele não consegue esperar o salário entrar no começo do mês seguinte para poder comprar o que quer. Ele acha que precisa comprar agora. A partir do id, desenvolve-se as outras partes que compõem a personalidade humana, o ego e o superego. À medida que a criança cresce, as exigências do id entram em constante conflito com o mundo externo, e o ego se desenvolve para lidar com a realidade. Ele começa a se desenvolver por volta dos 6 meses de vida. O ego se fundamenta no princípio da realidade, que envolve descobrir como satisfazer as demandas do id de maneira realista e de modo menos imediatista, fazendo concessões ou adiando a gratificação para atingir o prazer e evitar a dor. O ego é racional, mas por não ser dotado de moralidade ou ética, é puramente prático. Ele funciona como um mediador e busca facilitar a interação do id com as situações externas que ocorrem na vida da pessoa. Vamos ver um exemplo do ego. Um pai dá R$20 ao filho para ele ir até o mercado comprar alguns alimentos para fazer o almoço. Chegando no mercado, o menino vê que seus doces favoritos estão na promoção. Ele fica tentado a comprar, mas o ego fala mais alto e ele decide comprar o que seu pai lhe pediu, pois certamente o pai ficaria chateado e brigaria com ele caso voltasse sem os alimentos para o almoço. Já vimos as estruturas psíquicas guiadas pelos princípios do prazer e da realidade. Agora vamos tratar daquela que segue o que poderíamos chamar de princípio do dever. O superego se baseia nos valores da sociedade e nas regras de conduta que herdamos dos nossos pais, para agir como um juiz das nossas intenções. Essa é a parte moral da nossa personalidade, a fonte dos nossos pensamentos de autocontrole. O superego reprime por meio da punição ou sentimento de culpa qualquer impulso contrário às regras e ideais. Também força o ego a se comportar de maneira moral, conduzindo o indivíduo ao que é certo. Diferentemente do ego, que tenta adiar a gratificação do id para momentos e locais mais adequados, o superego tenta barrar qualquer satisfação. Outra diferença essencial é que mesmo que o ego e o superego cheguem à mesma conclusão sobre alguma coisa, afinal, ambos têm funções de censura, o superego tem esse raciocínio por motivos morais, enquanto que o ego tem base nas consequências que a ação pode acarretar. Por exemplo, não roube, você pode ser preso. É o ego falando. Agora, você não pode roubar, é errado, é o superego falando. De acordo com Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida. É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar, através da escola, por exemplo. Um exemplo do superego é uma pessoa que recebe o troco a mais em um restaurante, mas decide devolver porque é o certo a se fazer, já que entende que o dono do restaurante e os funcionários precisariam do dinheiro para ganhar a vida. Vamos ver um exemplo de como o id, ego e superego interagem entre si. Imagine uma pessoa que foi a um bar com os amigos. Ela chegou às 19 horas e já é meia-noite.
No dia seguinte, ela entra 8 horas da manhã no trabalho e já bebeu cervejas o suficiente para relaxar. Os amigos dessa pessoa propõem mais uma rodada de bebidas, e então entram em ação o id, ego e superego. O id diria: fica aí, só mais uma, ainda dá para dormir bastante, e uma ressaca não é nada demais. O superego diria: nem pensar, você já bebeu mais do que o suficiente, não vai trabalhar bem amanhã e seu chefe vai perceber. Você sabe que ele já não gosta muito de você, e é segunda-feira. O ego então tomaria uma decisão conciliadora dizendo: bom, por que você não pega uma garrafa de água e vai descansar? Pensando bem, você já está até com sono, e é bom não dar motivos para o seu chefe nesses tempos de crise. Sabe como você fica estranho de ressaca, né?